gente nesse novo Luz no Campus. Luz no Campus voltado para saúde mental. Um tema muito importante nos dias de hoje, principalmente depois da nossa pandemia, durante aí 2 anos, né? E nós estamos no pós-pandemia, mas também continuamos com algumas sequelas, né? Esse problema que nós tivemos a nível mundial, a nível planetário, né? Especificamente. Então, hoje nós trouxemos 2 especialistas para comentar sobre o tema. A professora Maria Cristina Pereira Lima, mais conhecida como professora Kika, carinhosamente como professora Kika. Ela é professora titular do Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, aqui da Unesp. E nas horas vagas lê e faz crochê, né, professor? Então, ela é especialista na parte de psicologia. E o professor Ivan Guerrini, professor titular de Física Aplicada do Instituto de Biociências também aqui do Botucatu, professor aposentado, né? E hoje ele é escritor, terapeuta e palestrante sobre educação, transdisciplinaridade, física quântica, astrologia química e saúde integrativa. Então, a professora Kika vai começar, então, a ter a sua fala agora, e depois o professor Ivan, depois a gente abre para perguntas, e depois eles fazem um fechamento sobre o tema. Ok? Então, boa palestra para todos. Professora. Alô? Então, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito agradecida ao professor Iraí de poder estar aqui com o professor Ivan, estar aqui com vocês. Como foi dito, né, eu sou professora de psiquiatria, mas eu resolvi, ao invés de trazer uma apresentação, os slides, trazer uma cola, para eu não esquecer, porque tem coisas que eu não quero esquecer, eu queria muito falar para vocês, e falar um pouco sobre esse tema da saúde mental. Quando o professor Iraí falou que nas horas vagas eu leio e faço crochê, isso está escrito no meu currículo Lattes, né, porque eu acho que essa é uma coisa importante. Então, eu não sei se tem alguém aqui que tem dificuldade visual, mas eu sou uma mulher branca, cisgênero, eu tenho um pouco mais de 1,5 m e cabelos brancos. Sou mãe de 2 homens amorosos, sogra de 2 noras igualmente amorosas, e sou tutora de uma labradora que tem o meu peso, quase, né? Ela é gigante. E quando a gente vai fazer um diálogo como esse, né, que a gente está se propondo aqui, um primeiro momento é quando eu me apresento para vocês, e um segundo momento é quando eu identifico quem são vocês. Então, eu queria pedir para levantar a mão quem é aluno de graduação, aluno de pós, servidores docentes, servidores técnicos administrativos, funcionários da fundação e os curiosos e outros que eu não nomeei. Muito bem. Então, quando eu separava, né, as coisas que eu queria falar, eu pensei, eu não sei quem vão ser as pessoas. Normalmente a gente sabe, são alunos do ano tal, alunos da pós tal. E aí eu pensei, bom, eu vou estar com pessoas interessadas em saúde mental. Não são profissionais da saúde, mas pessoas que têm esse interesse, e é nessa perspectiva que eu vou tentar conversar com vocês. A primeira coisa que eu quero
entregar, eu quero dar para vocês, é as minhas inquietações, as minhas questões com a saúde mental. E a gente só consegue dar, né, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente produz e frequentemente aquilo que a gente gosta. Então, eu não trouxe PowerPoint, mas eu trouxe uns livros aqui. Uma primeira questão que eu acho importante falar para vocês é que, assim, que a doença ou o transtorno mental, eles existem, né? E diferentes formas do que eu vou chamar de sofrimento psíquico existiu ao longo aí da história da humanidade. E eu não vou falar aqui dos transtornos mentais mais graves, da esquizofrenia, o transtorno bipolar, mas eu quero falar aqui de um outro grupo e de uma outra perspectiva, que é as coisas que acontecem com a gente, as coisas que acontecem no contexto social e como isso afeta a nossa saúde e a nossa saúde mental. Tem uns estudos populacionais da década de 50, 60 do século passado, que assim, até então a gente achava que os transtornos mentais, só existiam os transtornos mentais muito graves e que, por uma série de razões que não vem ao caso, iam para o hospital psiquiátrico. Mas aí começaram a fazer entrevistas domiciliares e aí a gente começou a descobrir que tinha gente que sofria de ansiedade crônica, transtorno obsessivo-compulsivo, uma série de sofrimentos, uma série de transtornos e sintomas que afetam as pessoas, mas não tão gravemente a ponto delas irem lá para o hospital psiquiátrico. E começou a se descobrir, né, outras formas de sofrimento psíquico. Muitas dessas formas de sofrimento psíquico, elas são reativas àquilo que acontece com a gente, tá? E elas não são de hoje. Então, um primeiro companheiro que eu trago aqui, tá? É esse livrinho aqui, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Alguém já leu? Nesse livro aqui, né, que foi escrito em 1774, o autor, ele conta a história de uma paixão devastadora que o jovem Werther, o Goethe, né, que é o autor, ele sofreu e é um romance escrito na forma de cartas, ele é bem interessante, ele é bem legal. E esse jovem, vou dar um spoiler, tá, gente? Então, esse spoiler é quase impossível que as pessoas não saibam o que ele faz. Mas ele se suicida. Né? E na época, isso foi tão marcante que tem um mito, não se sabe se é verdade ou não, que uma série de suicídios acontecem por contaminação de jovens que leram, né, esse livro. A ponto de um bispo, né, na Alemanha ter proibido, né, dito que o livro era imoral, que ele não deveria ser lido, que ele deveria ser proscrito. Então, lá no 1774, quando ele escreve o livro, a gente já tinha jovens sofrendo desilusões amorosas e entrando num estado de depressão, de sofrimento. Tá? Quando a gente é adolescente, a nossa relação com o tempo é muito diferente de quando a gente é adulto. Né? Quem tem filho adolescente, porque a gente esquece, né, da nossa, mas quem tem filho adolescente, se você fala que nesse sábado ele não vai para a festa porque ele tirou 3 de matemática, tá? Ele fica arrasado, porque aquela é a festa mais importante da vida dele até o próximo sábado. Então, os adolescentes, eles têm uma outra relação com o tempo, e uma desilusão amorosa, ela é muito desorganizadora, ela realmente desestabiliza muito. E essa é uma coisa que acontece e que afeta a saúde mental. Mas além dessas coisas que são, vamos chamar de cotidianas, né? Quem não teve uma desilusão amorosa, não levante a mão, porque vai todo mundo secar, tá? Elas são comuns, né? Além dessas coisas, tem coisas terríveis que acontecem também, tá? Então, a gente está acompanhando as guerras, estamos acompanhando a mortalidade, né? O genocídio de jovens pretos, periféricos no nosso país. Tem muitas coisas terríveis que acontecem. E o meu próximo livro para vocês
é esse aqui, chama Vista Chinesa, da Tatiana Salem Levy. Eu sou muito fã dessa escritora e ela conta, o livro ele é ficção, mas ele é baseado em fatos reais, que aconteceu com uma amiga dela, que é uma mulher, que, como muitas de nós aqui, coloca o tênis, a legging e vai correr no intervalo de uma agenda. E nessa situação, ela acaba, no lugar onde ela mora, né, que tem esse nome, Vista Chinesa, ela acaba sofrendo um estupro. E esse é um livro que narra uma história de violência, mas também é um livro que fala sobre processos de elaboração e de superação. E é muito bonito o relato dela, porque a história corre, ela vai na delegacia para fazer reconhecimento, e o medo dela de acusar uma pessoa, quando vai fazer reconhecimento facial, acusar uma pessoa e aquela pessoa ser inocente. E o processo dela de elaboração, né, que acontece. E ela tem um trecho que eu trouxe aqui, que ela fala assim: tem coisas que mesmo depois de terem acontecido, continuam acontecendo. Então tem alguns sofrimentos que a gente passa na vida da gente, e esse é um sofrimento, uma violência muito grave, que ele fica reverberando. A gente, né, os psiquiatras, os psicólogos, a gente vai chamar de transtorno de estresse pós-trauma, vai ter algum tipo de cuidado, algum tipo de atenção específica, mas estas violências que a gente sofre ou que a gente assiste, que também conta, elas afetam a nossa saúde mental. Só fazendo um parênteses, esses dias eu estava ouvindo um podcast sobre a guerra, e ao final a jornalista fala assim: se você estiver entrando em contato com informação que está causando muito sofrimento, busque um distanciamento das notícias. Busque olhar, eu estou aqui numa mesa, eu vejo as paredes, para você tentar voltar para o lugar seguro, porque obviamente não se compara quem está na guerra de quem assiste a notícia. Mas é importante a gente cuidar da gente. E se eu falei de coisas que acontecem mais cotidianamente, como a desilusão amorosa, se eu falei de violências graves, como acontece com essa moça, tem algumas coisas previsíveis que acontecem com a gente e que podem nos afetar. Como, por exemplo, a morte. Ao final de 200 anos, nenhum de nós estará vivo. Eu sei que é duro ouvir isso numa quarta-feira, um dia ensolarado como esse que a gente teve, mas essa é uma realidade, tá? E a leitura mais recente que eu fiz sobre o tema da morte e do adoecimento, que eu altamente recomendo, foi essa aqui, a outra biografia da Rita Lee. Alguém leu? Muito bom. Nele, a gente tem um relato assim, corajoso, emocionado e bem-humorado, né, de alguém que sabe que vai morrer, né, e eu acho que a gente, né, eu falo como médica, mas eu acho que todos os profissionais de saúde tinham que ler, porque a quantidade de violências que nós, profissionais de saúde, fazemos com que pacientes na condição dela passem, é uma coisa... Eu tinha trechos do livro que eu ficava envergonhada. Falava, ai meu Deus, eu tenho CRM, né? São parceiros de trabalho aí que fizeram isso também. Então, todas essas situações nos afetam a nossa saúde mental. Sem contar quando a gente acompanha alguém que está morrendo, alguém que está muito doente, que também é algo que nos afeta. Mas aí eu fico pensando que vocês, aí no lugar de vocês, sabe aqueles balãozinhos que tem desenho, assim, balãozinho de pensamento, né? Eu fico pensando nesses balãozinhos, vocês falando assim, mas e eu?
Eu, felizmente, não sofri nenhuma violência dessas, eu, invejavelmente, não tenho nenhuma desilusão amorosa no meu roteiro de vida, ou já superei todas, tal. Por que eu sinto tanta ansiedade e tanta depressão? Tá? Por que eu ando assim? Ou por que algumas pessoas próximas a mim andam assim? Bom, então eu quero convidar vocês a acompanhar meu raciocínio. Vários diferentes pesquisadores, em diferentes pontos de vista, com recortes teóricos também diferentes, eles falam que a gente está sofrendo, a gente está tendo uma epidemia de transtornos mentais ou de sintomas mentais, notadamente ansiedade e depressão, tá? Se eu tenho um fenômeno que está acontecendo coletivamente, tá? É porque alguma coisa na nossa coletividade ele está nos dispondo ou nos colocando nesse risco, certo? Quando aconteceu a pandemia, a gente falava, a solução para a pandemia tem que ser soluções coletivas, tá? E se eu tenho essa epidemia de transtornos ou sintomas mentais acontecendo em larga escala, tem alguma coisa no nosso modo de vida, na nossa estrutura, no modo como a vida está sendo conduzida, que está levando a isso. E aí, os melhores autores para a gente ler, não são os psiquiatras, certamente, tá? Mas são os antropólogos, os sociólogos, os historiadores e os psicólogos sociais, tá? Neles, a gente vai encontrar algumas respostas possíveis para aquilo que está acontecendo. E, ainda ancorada, não trouxe slide, mas trouxe aqui minhas âncoras, tem esse livrinho minúsculo aqui, que a gente não dá nada para ele, mas tem que ler umas 3 vezes cada parágrafo para entender, que é A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Alguém leu? Outro dia eu perguntei para umas pessoas, aí uma moça falou assim, eu comecei a ler 3 vezes, estou indo para a 4ª vez. Tem uns trechos dele que são difíceis de acompanhar, mas vou falar para vocês os trechos que eu entendi, tá? Nesse pequeno livrinho aí, né, ele é sul-coreano. Ele fala assim, que cada época tem as suas enfermidades. Então, se a gente teve épocas em que as enfermidades, o modo como a gente adoecia, eram as doenças infecciosas, tá? Hoje, superadas, né, em grande medida as doenças infecciosas, a gente vive muito, tem doenças cardiovasculares, mas ele marca como doença desse nosso tempo aquilo que ele chama de doenças neurológicas, neuronais, aí certamente tem um problema de tradução, que são depressão, ansiedade, burnout e o transtorno de déficit de atenção. Essas seriam os sofrimentos do nosso tempo, de hoje, tá? E ele fala uma coisa que eu achei muito interessante e que talvez num primeiro momento vocês discordem, mas eu convido vocês a pensar sobre isso, que é assim, ele fala que a gente tinha uma sociedade, que era uma sociedade, até o século passado, disciplinar. Então, isso você pode, isso você não pode, isso você pode, isso você não pode. E os sujeitos, eles eram instados à obediência. Era uma sociedade dominada pelo não. E o que a gente tem hoje, tá? Na análise dele e de outros autores? A gente tem a sociedade do desempenho. Yes, we can. E aí, se você não conseguiu, o problema é você. Então, a nossa sociedade hoje, ela nos chama a que nós sejamos empresários de nós mesmos. E se você não conseguiu, é porque você não se esforçou. É porque você não teve pensamento positivo suficientemente forte para isso. É porque você não se determinou. Quando ele faz isso, e ele não coloca as questões
do contexto, as questões sociais, a questão do acesso, da disponibilidade, das possibilidades, que elas são diferentes para as pessoas, ele produz depressivos e fracassados. Veja, não é que a pessoa é fracassada, mas ela se vê como fracassada. Eu não sei vocês, mas eu sou campeã de fazer lista que eu não consigo cumprir. Sim, teve uma época que eu já tinha 3 listas: a prioridade, a menos urgente e a do supermercado, tá? E o mais perverso dessa história é que esse é o modo de produção desse momento que a gente vive, que alguns autores chamam de pós-modernidade, e a gente incorporou isso, que a gente tem que produzir, que a gente não pode ter tempo vago. Então a gente começa a ocupar toda a nossa energia na nossa produção. Se eu não fiz o meu 1.000.000, eu é que não me esforcei o suficiente, tá? A gente se sobrecarrega e com a internet e com a pandemia, apagaram-se completamente os limites do tempo do trabalho e do não trabalho. Tá? Eu não sei, de novo, se alguém aqui nunca se sentiu culpado por não ter trabalhado no fim de semana, não levanta a mão, porque eu vou olhar com inveja, vou secar. Porque muitas vezes eu me sinto, enfim, e muitos amigos e amigas, a gente se sente culpado porque o fim de semana a gente fiquei lá deitada na rede ouvindo música com a minha labradora, entendeu? Enquanto estava com os alunos da pós tudo atrasado. Não tem nenhum aluno meu aqui, por isso que eu falo à vontade. E aí, assim, toda essa hiperatividade, né, essa sobrecarga de atividade, ela sobrecarrega o nosso aparelho psíquico. E daí, sociedade do cansaço. Porque a gente vive cansado, porque a gente não para, a gente não tem pausas. E se a gente for pensar, né, a música, ela só é do jeito que é porque tem pausa. Se você não parar entre uma nota e outra, você não faz a composição, você precisa dos silêncios, tá? Ele tem uma outra imagem que ele traz, que eu acho muito bacana também, que é o seguinte, que a gente tem um orgulho de ser multitarefa, principalmente mulher, né? A gente faz pouco dos homens que não conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo, a gente se orgulha disso, né? Mas ele fala o seguinte, que os animais na floresta, eles só se colocam fazendo multitarefas em situações de perigo, em que ele tem que alimentar a prole e olhar se não tem predador, né? E a gente se coloca multitarefa normalizando isso, tá? Que é normal a gente ser multitarefa, tá? Tomados por multitarefas, a gente não está no lugar onde a gente deveria estar, né? Então, quem pratica meditação, né, o mindfulness, tem muito esse esforço de ficar onde você está, se concentrar ali no presente, porque essa é uma prática que a gente tem perdido, e a gente fica exausto e desmemoriado, porque a gente não está com atenção plena naquilo que a gente está fazendo. E o autor, ele ainda fala que esse modo, ele chama esse modo de levar a vida que nós estamos agora na pós-modernidade experimentando, como uma violência. E é uma violência que tem a ver com o modo de funcionamento da sociedade e que, como eu falei, de maneira muito perversa, foi incorporado por nós. Se a gente não faz, a gente se sente mal, se sente culpado, tá? Eu quero contar para vocês que eu fui fazer... Eu não consigo fazer meditação, eu me esforço, mas eu não consigo, né? Toda hora estou tentando fazer, é uma coisa que, quando eu consigo, me ajuda muito. Mas quando eu fui fazer o curso de meditação, tinha uma atividade que
o professor, ele passava uma bandeja com pedacinhos de melão. E era para cada um pegar o melão e era para ter a experiência do melão, a experiência tátil do melão, cheirar o melão, lamber o melão, ver a densidade do melão e tal. Ele não falou o que era para fazer. Mas assim, ele passou com a bandeja, eu catei o melão e comi. Aí começou todo mundo a rir, e eu olhei, estava todo mundo com o melão na mão, eu não tinha reparado nisso. Aí eu fiquei roxa de vergonha, né? E aí eu falei, não era para comer? Não, não era para comer, né? Aí eu falei, você pode me dar um outro pedaço de melão? Porque eu falei, não vou ficar fora da atividade, né? Aí ele falou, claro, né? E aí eles tiraram muito sarro, dizendo que era golpe meu. Mas foi por total falta de... Assim, eu sou comilona, mas foi por total falta de atenção. Deu o melão, já fui para dentro. Tá? Um outro autor que eu quero trazer para vocês, que eu acho que ajuda a gente a entender, é esse aqui, o Luiz Mauro Sá Martino. Né? O nome do livro já é um convite, Sem Tempo para Nada. Ele conta que esse livro ele escreveu por uma provocação do filho, né? Do filho dele, falou, pai, por que você não escreve um livro sobre o tempo? Né? E aí ele desenvolve essa ideia. E ele vai falar sobre a aceleração da nossa sociedade, a aceleração nossa. E ele fala assim, que hoje o tempo de produção marca o ritmo da vida. E a gente é tão fixado na coisa da produção que eu estava anteontem e ontem num evento da Unesp, da Coordenadoria de Permanência Estudantil, dos 10 anos, e o professor Naumar, que é ex-reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia, ele veio fazer uma fala muito interessante, e ele falou sobre são bacharelados transdisciplinares, interdisciplinares que tem na Federal do Sul da Bahia. E quando ele falou, eu achei aquilo tão esquisito, eu falei assim, mas escuta, faz 4 anos de bacharelado e não sai com nenhuma profissão? E aí ele falou, olha, a gente estranha porque a gente está muito ligado na ideia de produção. Como é que alguém estudou 4 anos apenas para ampliar o seu conhecimento? Apenas para ampliar a sua crítica sobre a sociedade? E eu me flagrei, né, também uma escrava ou uma refém do produtivismo. Então, o tempo de produção é que marca o ritmo da vida. Quanto mais rápido a gente fica, né, mais rápido a gente tem que ficar. Né? Esses dias, num vídeo no celular, eu achei que estava muito longo, eu fui olhar, gente, era 1 minuto e meio só que eu tinha visto do vídeo. Assim, só tinha passado 1 minuto e meio, eu achei que estava muito longo. Então, isso tudo é muito enlouquecedor. Tudo isso é contagioso, então a minha aceleração contagia o outro e eu exijo isso do outro, e a gente fica irritado. Você pode estar dirigindo sem pressa, aí você está atrás de um carro que tem um motorista, o meu filho fala, só podia ter chapéu, né? Usando chapéu. Tem um motorista de chapéu, que é o clássico na nossa família, que ele está indo devagar, mas eu não estou com pressa. Por que eu fico irritada? Eu não tenho um horário. Né? Por que eu fico irritada? Porque ele está indo no limite da via. Né? E por que a gente fica tão cansado? A gente desrespeita os ritmos do corpo. Então a gente não respeita o horário de descanso, as coisas que a gente precisa fazer. A gente tem uma quantidade gigante de informação, uma boa parte dela é inútil. Tá? Eu não sei se vocês já experimentaram usar o aplicativo do celular, o Bem-Estar Digital, para ver quanto tempo você fica nas mídias, nas redes sociais. É um escândalo, a gente não tem noção. A gente também perde noção da urgência. A gente não sabe mais o que é urgente. E se você manda mensagem para o outro visualizou e não responde, você já fica falando assim, mas por que não respondeu? O tempo livre da gente é preenchido com outras tarefas, até para viajar. Tem alguns grupos que quando vão viajar, é uma maratona de visita aos lugares. Né? A contemplação, ela deixou de existir. E a gente tem uma duração da experiência que é efêmera.
a gente posta muito e vive pouco, né? A gente estava aqui falando disso, né? Da necessidade da gente produzir encontros entre as pessoas. E tudo isso não é novo, mas está muito, muito intensificado. Olha como não é novo. Vocês lembram do Tempos Modernos do Chaplin? Eu fui ver de quando ele é de 1936. E ele faz uma crítica, né, à questão da produção, da aceleração. E hoje, para piorar, o que está acontecendo? Os diagnósticos psiquiátricos, eles estão virando formas de expressar a minha subjetividade. Então, você não vê mais as pessoas falando assim, eu estou desanimada, ou eu estou cansada, ou eu estou assim, eu estou deprimida, ou eu estou, acho que eu estou com um transtorno do pânico, eu acho, a gente não fala mais, eu estou com medo, eu estou ansiosa, eu estou assustada, ou eu estou carente, né? Eu nem sei se a gente tem conseguido olhar para a gente. E aí, se tudo isso está acontecendo, o que a gente pode fazer? Eu já vou aqui para os meus finalmente. O que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde mental? Tá? Então, estabelecer um tempo que é seu e cuidar dele. Você tem que ter um tempo seu. Esse tempo é meu. Quem tem filho pequeno, quando a gente tem filho bebê, se você não tem mãe, sogra, tia por perto, você não consegue nem fazer cocô sossegado. Nem cocô sossegado você consegue fazer. E isso é importante. Isso não quer dizer que, porque eu quero fechar a porta, porque eu quero sair e não ficar com os meus filhos naquela noite, isso não quer dizer que eu sou uma mãe pior. Provavelmente uma mãe melhor, que vai ensiná-los a ter um tempo para si. Então a gente precisa ter um tempo para a gente. Respeitar os ciclos do corpo, não glamorizar o excesso. Eu sou muito, com perdão de expressão, eu sou muito potente, tá? E aí eu faço várias coisas, tal. Valorizar o tempo livre e os momentos de desconexão. Há uns anos, faz bastante tempo, o meu filho mais velho, faz 12 anos, ele está com 30, né? Ele me tinha tirado a carta de motorista e a gente veio de São Paulo com ele dirigindo o carro. Aí nós paramos para comer num lugar que tinha uma comida que eu sabia que ele gostava, mas ele achou que era muito caro. Aí ele falou assim, mãe, aqui não é muito caro. Eu falei, não, nós estamos comemorando, né? Aí ele falou, estou comemorando o quê? Eu falei, nós estamos comemorando que é a primeira vez que você dirige na estrada, nós estamos comemorando que a gente não tem restrições médicas para comer isso, a gente está comemorando que a gente pode pagar. Aí ele falou, mãe, chega, já me convenceu de que a gente pode almoçar aqui. Então a gente tem que, e ele lembra disso até hoje, tá? A gente tem que encontrar a ordem de importância das coisas. Eu fiquei um ano no Canadá e os 6 meses do meio, né, os meus filhos estavam comigo lá. E quando eu pergunto às vezes, né, qual é a lembrança mais gostosa que vocês têm no Canadá, né? Assim, a gente foi para lugares lindos, a gente fez coisas muito legais, né? E o meu caçula falou assim, a lembrança mais gostosa era daquela nossa sala. A gente tinha uma mesa grande e tinha os computadores ali onde eles ficavam fazendo lição de casa ou pesquisa, e eu ficava ajudando o caçula no francês. Imagina eu ajudar alguém em francês, meu Deus. E aí eles lembram, a lembrança mais gostosa era de quando a gente estava junto de noite. Tá? Então a gente tem que produzir isso, porque isso é saúde mental. E a gente tem que aceitar que mudar os ritmos não é demorar ou deixar de fazer. Minha última referência aqui é esse livro aqui, A Lição Final, do Randy Pausch. Ele é um professor que descobriu que estava com câncer e ele conta aí como que ele elaborou a última aula dele, uma aula de despedida na universidade. E eu cheguei nesse livro por acaso. Eu cheguei nesse livro porque em algum momento do livro ele fala aquilo que as companhias aéreas falam para a gente. Vão cair máscaras, primeiro coloque a sua e depois a dos outros. E ele fala disso, da importância de você cuidar de você, até para você poder cuidar dos outros.
E eu termino contando uma história para vocês, que foi o seguinte. Domingo passado, domingo retrasado, era o dia dos professores, né? E eu vi estava lá zapeando no Instagram, e eu vi uma postagem de uma ex-aluna minha, que eu não tenho dúvida que eu fui importante na vida dela, que ajudei de diferentes formas, tal. E ela fez uma dessas colagens com foto dos professores, não sei o quê, e ela não pôs a minha foto. Eu fiquei acabada, fiquei comovida, assim, fiquei triste, né? Aí eu parei e pensei assim, gente, eu tenho certeza da importância da nossa relação, tenho certeza da importância do nosso afeto. Para eu ter ficado tão mal, é porque eu não estou bem. Eu estou precisando me cuidar, estou precisando me alimentar. E aí eu fui, fiquei com a Paçoca, que é minha labradora, descansei, fiz coisas que eu gosto, né? Me senti culpada por não ver a tese da aluna, me senti culpada, mas tudo bem, melhor assim. Eu acho que o que eu fiz ali foi identificar que eu precisava da máscara, e eu pude pôr a máscara em mim para eu respirar, descansar e aí depois poder cuidar dos outros, cuidar da minha vida, tá? Bom, eu espero não ter entediado muito vocês, tá? E ter dado aqui uma palhinha do que eu acredito, né, da saúde mental. A leitura e o crochê são coisas que funcionam para mim, tá? E eu espero que vocês também encontrem as coisas que funcionam para vocês. Tá? Obrigada. Então, passo a palavra para o professor Ivan. Depois a gente, no final, fecha. Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com a professora Kika. Prazer estar aqui na FEPAF, de novo, depois de vários anos. Alguns conhecidos, né? Talvez não esteja reconhecendo todos, mas é muito bom estar aqui em Botucatu novamente, né? Eu passei 38 anos trabalhando na Unesp, faz 10 que eu estou aposentado. Então, eu quero agradecer a CEPAF, quero agradecer a FCA, a Unesp. Esse aqui é um momento de extensão universitária, que a gente estava até falando um pouco antes, que é muito rico. E a gente que gosta, né? Eu imagino que as pessoas que estejam aqui são pessoas que gostam, podia ajudar até a divulgar mais, né? Esses eventos. São eventos gratuitos, feitos dentro da universidade, e que a gente tem a oportunidade, por exemplo, nós, que professores, a gente traz para cá, isso é aberto a todo mundo, né? Aqui ninguém é dono da verdade, nós estamos trazendo conhecimento que a gente estudou, que a gente já repassou durante a vida, principalmente as experiências de vida que a gente teve, né? É isso que a gente quer trazer para compartilhar, né? Então, eu fico feliz cada vez que eu venho para Botucatu. Tenho muitos amigos aqui. Aliás, eu estou em Londrina faz 10 anos, mais ou menos, e eu tenho muito mais amigos aqui do que lá. Bom, então, assim, de estar aqui com a professora aqui, eu acho que a gente nem conversou disso, mas eu penso assim, eu vou tentar complementar um tanto do que você colocou, Kika, mas eu queria, assim, ajudar a trazer para reflexão o que a gente pode fazer para melhorar essa situação de saúde mental. Eu não sou médico, trabalhei na saúde coletiva durante uns 10 anos, mais ou menos, professor, orientador, fiz uma guinada na minha vida acadêmica enorme, e é extremamente salutar a gente fazer guinadas na vida. A gente só sabe disso depois que a gente faz, depois que passa os perrengues de ter
feito as guinadas. As guinadas são super importantes, porque nós não nascemos com uma habilidade só, nós nascemos com várias. Mas a gente não sabe disso. A gente só vai saber quando faz as guinadas. Então, a ideia é assim, é poder repartir com vocês possibilidades novas de como a gente lidar com essas questões, que são questões que afetam todos nós. Se não é a gente especificamente, é alguém que está à nossa volta. Bom, eu entrei aqui em dezembro de 75, era FCMBB ainda. Um ano e pouco depois é que a Unesp foi formada, né? Quando eu saí do departamento de Física e Biofísica, o professor Roberto está lá agora, meu colega ainda, né, Roberto? Apesar de eu estar fora, mas... E nesses 10 anos, eu não parei de trabalhar nem um minuto. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que, se a gente quer ter problema de saúde mental, é aposentar e parar de fazer, parar de trabalhar, ou parar de fazer, parar de atuar, né? Eu gosto de escrever, eu descobri que eu gosto de falar, depois eu descobri que eu gosto de falar, eu prestei concurso para professor, eu não sabia que eu gostava de falar e de escrever. Eu sou palestrante, eu virei terapeuta, eu trabalho, interessante que eu marquei aqui até para dar uma certa ênfase, eu trabalho com astrologia arquetípica, com conexão com os mitos gregos, que não tem nada a ver com horóscopo, apesar de parecer que tem, né? Mas é um processo de autoconhecimento. E com isso eu conheço muitas pessoas, né? Tenho conhecido muitas pessoas. E juntando isso com a experiência de vida que a gente traz, dá para a gente ter pistas. A gente não tem respostas prontas, de nada. Mas a gente tem pistas, tem indicativos, tem exemplos, né? Que pode ser bom para um, para outro. Cada um vai se moldando, né? Eu uso muito os princípios da teoria do caos, com o que eu me envolvi nos últimos 20 anos, enquanto estava nativa, princípios da física quântica. Eu sei que os físicos não gostam disso, e eles têm os seus motivos para não gostar, mas eu vejo que a sociedade fica num dilema, o público mais leigo fica num dilema, porque se o público mais leigo vai perguntar para um professor pesquisador da área da física, se dá para usar física quântica na vida, ele vai falar, não, isso daí é viagem, isso é viagem na maionese. Mas as pessoas pegam o Instagram ou pegam o YouTube e vê um monte de gente falando disso. E as pessoas não sabem o que fazer. Não, mas eu fui falar com o especialista e ele falou que não tem nada a ver. Bom, tem a ver e não tem a ver. Depende. Você vai usar isso na academia ou você vai usar isso na sua vida? E outra, usar os princípios não quer dizer que você vai pegar a equação de onda do Schrödinger e usar na sua vida. Você vai usar, por exemplo, o conceito de incerteza, que as coisas são incertas, que a gente, desde o século passado, nós estamos trabalhando, nós precisamos trabalhar com incerteza. Trabalhar com incerteza não é uma coisa simples. Nós não fomos treinados para isso. Nós somos treinados para trabalhar com controle, com previsibilidade. Até o tempo que, na década de 60, o pessoal lá, os norte-americanos estavam lá trabalhando com meteorologia e descobriram que a meteorologia é um sistema aberto. Sistema aberto não dá para fazer previsão, né? Eu estava falando com o meu irmão, Iraí, aqui ontem, né? A gente estava falando que tinha uma previsão de máxima estava 33, temperatura, ia cair para 21. Então, hoje era um dia intermediário, isso para amanhã, né? Então, hoje era um dia intermediário, devia estar mais frio, né? E não se cumpre, quer dizer, tem hora que se cumpre, tem hora que não. A meteorologia é um sistema aberto.
Nós temos muitas variáveis em jogo. Não tem como fazer previsão. Não tem. Agora, nós humanos fazemos previsão? Nós somos natureza. Como é que a gente vai fazer previsão? Então, quando a gente quer fazer previsão, a gente quer entrar no controle, a gente começa a ficar doente, começa a adoecer, porque, na verdade, o natural do ser humano não é controlar. Não é se controlar e nem controlar ninguém. Mas a sociedade nos ensinou desde sempre que tudo precisa ser controlado e previsível. Então, se eu perguntasse para vocês, ou quem tem cônjuge ou filho, né? Vocês sabem onde está o cônjuge agora? Vocês sabem onde está o filho agora? Se você souber, com certeza, tem alguma coisa errada no sistema. Tem alguma coisa errada, porque são seres vivos. Por isso que o gato é um animal muito ligado à teoria do caos. O gato é aquele animal que você, na hora que você está escrevendo aqui, o gato te acompanha, daqui a pouco o gato some assim, não sabe para onde ele vai. E ele volta numa hora totalmente imprevista, normalmente, né? Então é um símbolo daquilo que mais ou menos a gente deveria ser, né? Eu estou trazendo alguma reflexão, tá, gente? Não estou colocando nada como verdade. E, no fundo, é assim, a minha visão, como que a gente pode contribuir para melhorar essas questões de saúde mental que a gente enfrenta. Eu acho que outro ponto importante para a gente levar em conta é assim, nós temos altos e baixos. Alguém ensinou a gente lá atrás, talvez quando criança, quando adolescente, jovem, que a gente tinha que estar sempre bem. A gente estar sempre bem, se você entra numa relação, a relação estar sempre bem. Se tiver filhos, os filhos têm que estar sempre bem. Isso não é verdade. Eu acho que nós somos enganados. Então, quando a gente se depara com esses altos e baixos, com essas irregularidades que são naturais, a gente fica mal. Mas se você pegar um batimento cardíaco ou uma atividade cerebral, como é que é essa atividade? Como é que é o gráfico disso? Como é que é o gráfico disso, gente? Não é nem senoide. Se fosse senoide, ainda era previsível. Então, é assim. E a teoria do caos ainda mostra que, para ter saúde, o batimento cardíaco tem que ter os pontos de irregularidade ali no meio. Isso é sinal de saúde. Se for, assim, em resumo, se for muito previsível, não tem saúde. Quanto mais previsibilidade, menos saúde. Bom, se a gente partir disso como princípio, com certeza a gente vai querer fazer alguma coisa diferente na nossa vida. Eu não posso falar disso se eu não aplicar isso na minha vida. Essa é uma das coisas que eu sempre procurei fazer, né? Não é à toa que eu comecei a estudar a teoria do caos, ali em 1989, 90. Fui fazer meus pós-doc trabalhando com teoria do caos. E aí aquele questionamento, bom, se eu estou estudando isso, se eu estou estudando que o sistema natural é aberto e não dá para fazer previsão, eu tenho que olhar para mim. Senão, como é que eu vou ensinar os meus alunos de uma coisa que eu estou falando uma coisa, projetado lá e tal, mas eu não estou vivendo. Então, a coerência do professor é viver aquilo que ele está ensinando. Não? Então, a gente precisa refletir muito nisso, porque por mais que a gente fale que no século XX, com a quântica, depois com a teoria do caos, uma das coisas que mais emergiu foi a incerteza, nós precisamos trazer isso para a vida.
quanto mais a gente souber viver dessa forma, menos controle dá menos medo. Não é que a gente não vai ter medo. Medo a gente vai ter sempre. Então, apesar dos pais talvez não tenham ensinado a gente dessa forma, quando a gente está no buraco, faz parte da vida. Senão a gente não teria os arquétipos coletivos que a gente tem. Se você pegar a Bíblia, por exemplo, você tem o complexo de Jonas, que aliás foi um dos temas que eu falei aqui há uns 10 anos. Né? A gente tem o complexo, a história de Jonas. A história de Jonas fala da necessidade de se ficar na escuridão para se descobrir o sentido da vida. Jonas tinha uma mensagem, só que ele estava obstinado a fazer outra coisa. Aí tem toda a história da tempestade naquela viagem dele. Ele é jogado ao mar, ele vai para o ventre do grande peixe, e na escuridão de 3 dias e 3 noites é que ele tem a sacada. Isso é símbolo, gente. Isso é arquétipo coletivo de todos nós. Se não fizer escuridão, não vai descobrir o sentido da vida. Então a escuridão faz parte. Ah, mas então quer dizer que eu posso ficar deprimido a vida toda? Não é isso que a gente está falando. Mas ficar deprimido, ficar na fossa, ficar no escuro, faz parte da vida. Até porque todos nós, como o professor falou agora há pouco, todos nós vamos morrer. A experiência da morte, a gente está passando agora que está vivo. Muitas vezes quando a gente dorme, muitas vezes quando está deprimido, muitas vezes quando pensa que não tem saída disso, não tem saída daquilo, etc, etc. Então, uma das vertentes que a gente pode usar é saber que passar pela escuridão não é o fim do mundo. Ah, precisa tratar? Precisa ver, claro. Não tem dúvida. Mas não é porque você ficou deprimido um tempo que acabou o mundo. Se a gente pegar outras linhas mitológicas, arquetípicas, a gente vai ver a mesma coisa. Se vocês pegarem lá o rato de Perséfone, do Plutão, na mitologia grega, vocês vão ver que Perséfone era a donzela. E ela foi raptada por Plutão, que se apaixonou pela donzela. Veja a paixão entrando aí e puxando a Perséfone para o mundo dos mortos, para o mundo da escuridão. A mãe fica desesperada, que é a Ceres, Deméter. Ela fica desesperada. Mas ela, Perséfone, ela gosta da história. Ela também se apaixona por Ares, Plutão. Ela tem uma vida como rainha do submundo. E depois de um acordo que eles fazem, porque o mito vai longe, né? Ela fica um tempo com o marido no submundo e um tempo com a mãe na superfície. É um outro jeito, é um outro mito que traz para a gente que nós, humanos, temos isso dentro de nós. Se você pegar um mito sumérico da descida da Inanna para o submundo da irmã Ereshkigal, que era a irmã do submundo, é a mesma coisa. Então, para cada povo que a gente pega, a gente vê essa descida ao submundo, essa descida à escuridão. Isso mostra para a gente, se a gente usar bastante a nossa cognição, só que tem que juntar com o subjetivo, tá, gente? Só a cognição não vai levar a gente para entender. A gente vai entender que a escuridão faz parte da vida. E isso é muito importante hoje, para a gente se entender quando está em momentos de depressão, medo, de solidão, etc., e para ajudar quem está do nosso lado. Eu vejo que uma das coisas que dá mais conforto para as pessoas que estão passando um período difícil é alguém chegar e falar: fulano, estou aqui. Eu estou aqui para te ouvir. Mas, saiba que o que você está passando faz parte da natureza humana. E eu
ouvir, né, gente? Ouvir. Uma coisa que não é muito fácil, né? Eu aprendi muito com muitas pessoas pelas quais eu passei aqui, né? Eu até marquei aqui. A primeira pessoa que me colocou no caminho não convencional foi quando meu filho, o primeiro filho, tinha 5 anos e ele tinha amidalite de repetição. E a gente morava numa casa que pegava muita umidade aqui, Botucatu, enfim, fase bem difícil. E eu levava o Daniel, o filho, para o doutor Herculano. E aí levava uma vez, aí leva a segunda vez, leva a terceira vez. Um dia o Herculano virou para mim: Ivan, por que você não muda de Botucatu? Botucatu é frio, caramba. Frio, você mora numa casa úmida, você tem filho pequeno. Aí eu fiquei meio desesperado. E eu não sei como, que alguém me indicou e fui fazer uma consulta com o doutor Diniz da Gama, meu papo conhecido aqui da cidade, naquela época, né, super ativo, né? Foi professor, eu não sei se ele foi médico ou professor aqui da patologia, né, da medicina. E eu, né, fui lá, fui sozinho, né, mas eu fui para falar do meu filho, das amigdalites recorrentes do meu filho. E ele conversou comigo de amigdalite, eu acho que 15, 20 minutos. Ele começou a falar de filosofia para mim. Eu precisava mudar o meu jeito de pensar a vida. E aí eu saí de lá com a recomendação de ler A Conspiração Aquariana, que foi uma recomendação dele. Eu saí dali, fui para Papiros, que nem sei se existe mais aqui, que tinha uma papelaria, uma livraria, ali na Mando, era na Mando, ali embaixo. E eu comprei Conspiração Aquariana, devorei aquele livro, depois usei aquele livro para caramba, usei nas minhas aulas. Esse livro, eu diria que é um... Você estava falando bastante de livro, né? Esse livro, Conspiração Aquariana, foi escrito em 1980 por uma jornalista americana, falando das grandes revoluções acontecidas no pós-guerra. E um dos capítulos, que era o capítulo 6, falando das grandes revoluções dentro da ciência. Do advento da física quântica, depois, estava lá começando o período do caos a se desenvolver. Mas grandes guinadas que aconteceram na ciência no século XX, e não é método diferente, não é metodologia, não é descoberta de um novo método, não é um tratamento novo. As guinadas que a ciência deu no século XX foram guinadas epistemológicas. É quebrar o antigo newtoniano cartesiano, quebrar no sentido de poder usar uma outra coisa e fazer essa ponte aqui. Quando precisa, usa o mecanicismo de Newton, Descartes, etc. Mas, aliás, eu me lembro até de um exemplo que o Dr. Diniz dava, né? Se você tem um carro último tipo, você pode ter o melhor carro do mundo. Se você quiser ir para Roma, você vai com esse carro até o aeroporto. Você não vai de carro. Você tem que pegar o avião. Se você falar assim, não, meu carro é super bom e eu vou com ele onde eu quero, você está enganado. Você vai com ele até o aeroporto. Então, uma metáfora para dizer assim, nós não vamos abrir mão do mecanicismo. Você precisa ir além. Por isso que nasceu a abordagem transdisciplinar, década de 80, 90, inclusive com pesquisadores brasileiros falando que é 5 sentidos e além disso. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada arte, nós temos uma coisa chamada emoção. Conforme a emoção, eu dou uma aula muito boa, conforme a emoção, eu dou uma aula péssima. Ou dou aula, ou assisto a aula. Porque a emoção faz parte, não é só o conteúdo que conta. Né? Bom, e aí, eu coloquei
algumas outras pessoas aqui que eu sou tão grato, né? Eu falei do Dr. Diniz, mas tem umas pessoas que foram guias na minha vida, foram anjos, eu diria, na minha vida. A maior parte já foi embora. É uma senhorinha que me ajudou muito, meu irmão conhece, a minha cunhada também, que foi embora, acho que foi a última que foi embora agora, faz uns 20 dias, ela foi no começo de outubro. Ela se foi a vez dela. Então, mas essas pessoas me ajudaram muito na vida a entender essa integração. Nós estamos numa fase de integração, de sintetização de conhecimentos. Não adianta eu vir aqui só falar de física, ou física quântica aplicada, não sei o quê. Nós precisamos entender as conexões que isso faz. Se a gente quiser entender alguma coisa a mais da saúde mental e poder ter perspectivas de saída, nós precisamos ser ecléticos. Faz parte. Eu marquei aqui que a gente precisa ter muito discernimento, né? Você falou da grande quantidade de informações que chegam para a gente. Precisamos ter discernimento. Tem o tempo para a gente. Nós precisamos saber apreciar de novo a natureza. Eu diria que esse é um dos caminhos. Voltar a apreciar a natureza. Poder conversar com pássaros, com árvores, com plantas, com flores, com animais. Ah, mas isso é loucura. Para quem? Isso muitas vezes é saúde. É a saúde que estamos faltando. O que é a saúde? Não é mais ou menos a mesma pergunta do que é vida? É uma função emergente do sistema. Uma propriedade emergente do sistema não é uma coisa que você identifica dissecando. Você não identifica dissecando. Você identifica pelo movimento e a emergência de propriedades. A vida é uma emergência de um sistema em movimento. Só existe vida em movimento. Então, quanto mais movimento, mais vida. Discernimento a gente precisa porque a quantidade de informação que chega é muito grande hoje em dia. Então a gente precisa saber selecionar. Ah, isso aqui é interessante, mas agora eu não quero. Agora eu não vou ver. Como você falou. Desliga. Para de ver um tanto da guerra. Vê um pouco para ficar informado, mas não fica envolvido nisso, porque nós temos a emoção vai cada vez mais para baixo. E aí, se você tem algum gatilho que te puxa por uma depressão, por um medo, e quem é que não tem? A gente vai. Então, a gente precisa de discernimento. Informação, aliás, é uma coisa... Se a gente pegar a definição de informação do século passado, também ali pela década de 40, 50, informação é uma coisa que existe cada vez mais quando a gente não tem previsibilidade. Se a informação vier trazer alguma coisa previsível, ela nem é contada como informação. Informação é uma coisa que muda o sistema. E muda no sentido de ser imprevisível. Mas não é imprevisível no sentido ruim, viu, gente? A imprevisibilidade que a ciência trouxe a partir do século passado é uma coisa boa. Para quem gosta dos arquétipos astrológicos, é uma propriedade do planeta Urano. Se vocês querem ir para a Grécia, é de Prometeu. É do arquétipo de Prometeu, é do arquétipo de Dionísio. Por isso que o Nietzsche falava, ele fazia a comparação do Apolo, que era um deus belo, ligado à medicina, ligado às artes. Isso é extremamente previsível, o Apolo. E o Dionísio é o oposto, né? O Dionísio é aquele da festa, é aquele que quer tomar vinho, é aquele que quer festar, ele quer sair de flor aqui na cabeça, no cabelo.
é o californiano. O Prometeu e o Dionísio são deuses da mitologia grega que trazem essa transgressão à normalidade. Ah, mas como assim? Você tem o Apolo, que não transgride, vamos dizer assim, e você tem o Prometeu e o Dionísio que transgridem. A questão é, tem hora para ser Apolo e tem hora para ser Dionísio e Prometeu. Nós não estamos em caixinha fechada. Nós somos ensinados que a gente tem que viver em caixinhas fechadas e a gente faz isso em todo lugar que a gente está, inclusive dentro da universidade. A universidade acaba virando uma redoma, as igrejas viram redomas, os grupos viram redomas. Quando que não é assim? Quando você tem a possibilidade de ser você mesmo. Quando você tem a possibilidade de falar diferente do outro. É a diversidade. Mas não no sentido de ficar brigando. Não é isso. É de buscar, cada um buscar a sua essência. Então, quando a gente vai atrás dos mitos, é para a gente ver que isso está no inconsciente coletivo e a gente pode usar. Pode usar aqui, pode usar lá. E aí a gente precisa de discernimento. Tá? Bom, o que eu observo? Que a gente precisa, as palavras do Jung, que eu gosto bastante também, é buscar o nosso self. E buscar o self é buscar o nosso inconsciente. Trazer o nosso inconsciente e não ter vergonha de buscar uma coisa que às vezes a maioria das pessoas não vai gostar. Nós precisamos falar desses medos que a gente tem. Então, assim, com quem que eu posso falar disso? Eu posso, né? Se eu estou casado, eu posso falar disso com o cônjuge? Eu posso falar disso com o irmão? Eu posso falar disso com um amigo? Eu tenho amigos para falar dessas intimidades? Com quem eu posso falar dos meus medos? É claro que eu vou falar a favor da psicoterapia. Porque na psicoterapia, você fala disso. Você tem esse espaço para falar disso. Mas seria bom que você pudesse encontrar espaços em outras pessoas também. Fazer uma autoterapia sempre. Falar em voz alta. Ah, mas eu moro com muita gente. Bom, se dirige sempre com muita gente. Se você dirige sozinho, fale com você, converse com você. Olha no retrovisor ali e fala, então, Ivan, você vai fazer tal coisa? Vai mesmo? Ah, eu vou, por quê? Ah, não vai ficar chato você fazer isso? Quer dizer, eu estou conversando comigo mesmo, parece loucura, mas não é. Quando a gente faz esse exercício, a gente tem insights do que fazer e do que não fazer. Agora, nós precisamos ter espaço para falar dessas coisas que, teoricamente, não podem. Tá? Bom, eu vou terminar dizendo que, na minha visão, uma das coisas que a gente precisaria olhar com mais carinho, também nessa direção da busca de mais saúde mental principalmente, é o conceito de divino que a gente tem. Porque eu observo isso muito nas pessoas, as pessoas que me procuram, e na minha própria vida também. Se quiserem o conceito de Deus, o conceito de divino, o conceito de sagrado, ele faz muita diferença na nossa vida. Ninguém aqui mais está fazendo o catecismo. Todo mundo já passou pelo tempo do catecismo. Lá no catecismo, a gente aprende sobre uma visão de Deus. É tempo de papinha. Ninguém mais está no tempo de papinha. Ninguém mais precisa responder daquele jeito lá. Só que a gente traz esses conceitos.
E aí a gente fica com medo, muitas vezes, de ser a gente mesmo, ou porque Deus castiga, ou porque Deus não quer, ou porque é pecado, ou porque é proibido. E qual seria uma referência para hoje? A referência que eu queria trazer é uma música, deixa eu ver se ela está aqui, de uma música do Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz. Que, aliás, isso está no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, está lá. Quer falar com Deus? Vai para o seu quarto, Deus que está em segredo vai te ouvir. Mais ou menos isso. Se eu quiser falar com Deus, tenho que calar a voz, tenho que folgar os nós, tenho que ter a alma e o corpo nus, tenho que aceitar a dor, tenho que lamber o chão, tenho que me ver tristonho, me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Tenho que me aventurar. Quem é que se aventura para buscar o divino destes nossos tempos? Hoje a gente compra as definições já prontas. Porque todo mundo, né, fazendo um parênteses aqui na letra do Gilberto Gil, todo mundo tem os seus medos. E quando perde alguém, fica questionando o que é a vida, para que serve. Aquilo que os gregos falavam, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Quando a gente perde alguém, principalmente mais próximo, essas questões vêm. Então, como é que eu me aventuro na busca do sagrado? Quem quiser falar com Deus, é preciso subir aos céus sem cordas para segurar. Eu tenho que dizer a Deus, caminhar pela estrada, que ao findar, vai dar, sabe no quê? Quem sabe a música sabe, né? Vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Ele termina a música dele assim. Isso é um Deus de novidade. Se a gente está buscando saídas para a nossa vida enclausurada, nós precisamos nos aventurar, nos questionar. E assim, gente, do mesmo jeito que no pós-guerra a gente teve um movimento Woodstock, para aqueles que se lembram ou sabem ou já leram disso, nós precisaríamos formar novos grupos Woodstock, novos clusters, novos grupos. Quando eu falo novos grupos, não são os grupos já conhecidos. São grupos de pessoas que acreditam na vida. E eu não estou falando de seguir um caminho já formado, que nós temos uma tendência disso. Eu estou falando de formar novos caminhos. Com quem? Com pessoas que têm cabeça aberta. Então, procurem profissionais de saúde para vocês se tratarem que têm cabeça aberta. É fácil? Claro que não, mas tem. Pessoas mais integrativas. Nós precisamos formar novos grupos para a gente acreditar que a vida é possível, mesmo no meio de toda essa bagunça que nós estamos passando. Isso não é um otimismo falso, é um otimismo realista. Nós não podemos deixar de ser realistas, mas precisamos ter esse otimismo e acreditar na vida, porque é isso que as pessoas estão buscando.
buscando, estão querendo, nós todos também. Então, esse modelo significa, para mim, estar mais em contato com a natureza. E aí a gente pode buscar até alguns filósofos, né? O Spinoza, do século XVII, já falava isso. O Nietzsche, de certa forma, falava isso. Nós temos filósofos do século XX que também estavam nessa linha. O Bergson, Henry Bergson, agora do século XX, que é um dos precursores da teoria do caos, falando da sempre novidade do vir a ser, né? Da novidade do vir a ser. Então nós temos conteúdo filosófico para isso, mas a gente precisa entrar, e a gente precisa querer, para a gente chegar no carpe diem, ou seja, aproveitar o dia. É isso, gente. Obrigado. Muito bom. Então, eu gostaria de colocar para vocês aí tempo para perguntas, quem gostaria de comentar alguma coisa. Depois eles fariam um fechamento rapidinho. Acho que tem bastante coisa que foi comentada, que foi colocado, e que serve para a gente meditar sobre isso, né? Então, temos aí um tempinho para perguntas. Eu gostaria de começar agradecendo vocês também, agradecendo a Iraê. Eu sempre venho no campus, adoro, não falta nenhum. Porque para mim faz essa ponte, né, do profissional, que vocês comentaram, então que a gente aprende muito dentro da universidade, com o lado social. Né? E de tudo que vocês falaram, eu consegui absorver coisas e refletir aqui, fiz várias anotações. E primeiro eu gostaria de começar dizendo que eu adorei você colocar aqui nos tempos vagos faz crochê e livros, porque a gente às vezes não legitima isso, mas é muito importante, né? Porque faz parte do nosso indivíduo, da construção do indivíduo que a gente é. Então, amei colocar essas coisas também no Lattes. Inspirador. E o que vocês falaram, eu trouxe muito para o micro, que é dentro da universidade, né? E a gente fala muito sobre saúde mental dentro da graduação, dentro do ensino. E eu vou citar aqui Rubem Alves, que eu também admiro muito, que ele fala, né, que o aprendizado ele se diz respeito ao que a gente usa na vida. O que é isso, né? A gente realmente aprende aquilo que a gente pode usar na prática, né? A consertar talvez um chuveiro, ou a plantar, ou a nutrir essa planta. Né? E quando a gente leva o ensino para esse lado profissional, você pode chegar aqui em qualquer sala, para qualquer aluno de qualquer universidade, e perguntar para ele o que ele aprendeu no primeiro ano, ele não vai saber, não vai lembrar. Né? Porque a gente vai muito para esse lado de mecanização, do que é o conhecimento, e a gente não faz essa integração do que a gente realmente pode usar na vida. A gente sempre fala o que a gente pode usar no trabalho. Né? Porque o que a gente é? É o trabalho, né? A gente estuda, a gente sai da faculdade, a gente vai trabalhar, a gente trabalha, morre, é isso. Né? E, para mim, a educação não é isso. Né? A educação é muito mais profunda. A educação ela é um caminho que a gente pode descobrir quem a gente é aqui, o que a gente gosta de fazer. Né? Então, acho que a gente perdeu essa relação do mestre e do aprendiz. Né, que tinha o Platão com o aprendiz dele, né? Não existia essa coisa de slide, essa coisa de vou passar o conteúdo, Eu adorei vocês me trazerem slides. A gente está cansado de ver slide, né? Vamos conversar, vamos dialogar, né? Vamos passar o que o mestre entende para o aprendiz se motivar a ir atrás do conhecimento. Né? Não é aquela obrigação de, vou fazer um trabalho, tenho que entregar, vou fazer uma prova, tenho que entregar. Não é a produção, é o você realmente se interessou por pesquisar esse assunto? O que você achou desse assunto? Né? Aonde você foi com esse assunto? Como que você agregou ele para a sua vida? Isso para mim é educação. Né? Dentro do Brasil a gente tem muito ainda sobre o que discutir, como transformar a educação, principalmente dentro da universidade, da escola pública, mas vale a pena a gente pensar nessa relação de mestre e aprendiz. Né? Não é qualquer professor
Igual você falou, pô, não fui, colocou minha foto, né, mas eu fui uma mestra daquela aluna. Né, com certeza. Isso não precisa de um altar, né, para você estar ali e saber que você fez a diferença. Porque quando a gente chama alguém de mestre ou alguém de aprendiz, é porque essa pessoa mereceu ser chamada de mestre e porque essa pessoa mereceu ser chamada de aprendiz. Né? Ela recebeu esse título de propriedade. Bom, e aí quando vocês comentam que a produção ela faz mal para a saúde mental, vocês são professores, né? E existe uma hierarquia dentro da universidade. E se vocês estão falando isso pra gente, por que a gente ainda não está falando sobre mudar o sistema de educação? Por que a gente ainda está falando sobre não falar tanto de produção dentro da universidade e falar mais sobre a integração do aluno com o que ele pode fazer na vida real? Isso é uma coisa que eu trago aqui para vocês. E só para finalizar, assim, você comentou de Deus, e a gente leva esse negócio mais pro lado, sei lá, macro, né? Mas lembrar que Deus é a gente também, né? Essa questão de eu preciso estar sozinho para falar com Deus, a gente precisa estar sozinho para falar com a gente mesmo também. Para conhecer quem a gente é, conhecendo quem a gente é, né? Que é o autoconhecimento, a gente também vai poder estar dentro dessa posição de aprendiz e até mesmo motivar o mestre também, né? Então, assim, não é só uma provocação para os professores, mas para os alunos também. Como que a gente motiva os professores a se tornarem mestres e como que os mestres motivam os professores a se tornarem, os professores motivam os alunos a se tornarem aprendizes, pelo autoconhecimento. Obrigada, gente. Então, Melissa, eu acho que eu agradeço, né, as suas colocações, suas perguntas, né? Eu vou me concentrar nessa relação na pergunta do por que nós não mudamos ainda. Por que a gente ainda tem uma educação na universidade? Gente, eu sou professora da faculdade de medicina, lá não é diferente, tá? Por que a gente tem ainda uma educação que a gente chama de bancária, né? Que o professor vai lá e entrega, né, o que ele sabe. Acho que tem várias razões. A gente foi formado desse jeito e é importante fazer uma virada, e virar a chave, fazer a mudança, mas existem resistências à mudança. E eu acredito que tem, ontem nesse evento da Unesp, vocês vão reconhecer aqui uma série de professores que acham que tem que produzir mesmo. Né? Tem que produzir mesmo. Aqui, assim, o que você faz da meia-noite às 6? Né? Não é uma frase que a gente escute pouco. Né? É um tom de brincadeira, às vezes, tal. Mas, assim, existem alguns professores, alguns alunos, alguns servidores, algumas pessoas da comunidade que acreditam nesse modelo. Ele funciona porque ele atende aos interesses do modo como a sociedade se estrutura e porque as pessoas têm pouca consciência dele, né? Para dar um exemplo para vocês, eu amo minha mãe, é uma senhora de 89 anos, mas assim, se eu vou trabalhar em casa, porque eu tenho limite, eu tenho algumas coisas que me permitem trabalhar em casa, ela fala assim, hoje você não vai trabalhar? A única diferença, se é à tarde, eu fui com uma roupa que a gente usa, né, fora de casa, e aí à tarde, a única diferença é que eu estou de chinelo. Às vezes estou com uma roupa mais folgadinha, uma camisa continua a mesma, que as pessoas me viram de manhã. E ela fala assim, hoje você não vai trabalhar? Então, existe eu amo meu trabalho, mas eu tenho que fazer pausas no meu trabalho para eu cuidar de mim, para me revigorar. E tem vários professores que estariam aqui e iam falar assim, ela vem aqui de novo com essa história, enfim, de que a gente tem que dar pausas, de que o modo de produção da gente está fazendo a gente adoecer, né? Então, eu acho que a gente tem pouca reflexão crítica ainda sobre o modo como a gente funciona. Só para finalizar um exemplo, o meu filho caçula estava falando, né, que a greve na USP está em cima do produtivismo, né? Na USP não canto, que os alunos estão tal. Aí eu falei para ele, nós estamos numa enrascada, porque as nossas as funções da universidade são pesquisa, ensino e extensão. Só que como a gente está numa sociedade que tem uma métrica muito quantitativa, a gente está muito pressionado por isso.
Então, a gente vai ter que encontrar formas de avaliar melhor a nossa produção, não mais produção, mas talvez melhor produção. A gente talvez não tenha que trabalhar mais, mas tem que trabalhar melhor, tem que descansar, né? Mas isso é uma reflexão que eu não sei como o Ivan falou, né? Eu não sei se essa é a verdade. Isso é o que eu acredito, tem uma porção de autores, de antropólogos contemporâneos que também acreditam nisso, não estou sozinha, mas não sei se essa é a verdade, tá? A questão é que nós estamos, está todo mundo adoecendo. Se você quiser uma consulta com um psiquiatra nos próximos 15 dias, pagando aquilo que está tudo, não vai ser fácil você conseguir. E isso porque os consultórios são lotados, né? Isso diz alguma coisa sobre o nosso tempo, né? Eu acho que tem tempo para tudo, né? Tem tempo para tudo. Tem tempo para a gente produzir, tem tempo para a gente fazer contato com a natureza. É que demora para a gente descobrir essas coisas. Isso é descoberta, não pode ser uma imposição, né? Então, o Lattes tem o seu valor? Claro que tem. Mas você vai lá conversar com as suas plantas, você não vai colocar isso no Lattes. Mas isso é saúde para você. E quem que ensina isso? A vida, né? Aqui a gente pode falar disso. Então, nos intervalos, você vai fazer a sua caminhada. Nos intervalos, você olha para o céu, você vê o movimento das nuvens, você fala com as borboletas, sabe? A gente precisa saber fazer essa integração. Eu falei um tanto de física quântica aqui. Para a gente fazer física quântica de verdade, a gente precisa saber um tanto da física clássica. Sabe por quê? Porque a quântica é uma quebra da clássica. Se você não sabe a clássica, você quebrou o quê? Se você não sabe o que quebrou. A epistemologia da clássica foi quebrada quando emergiu a quântica. O que eu quero dizer? Nós precisamos da clássica também. Até para entender o que é esse movimento novo de física quântica. Nós precisamos do Saturno para entender Urano, astrologicamente falando. A gente tem Saturno. Não pode jogar fora o Saturno. Mas a gente não pode ficar só no Saturno. Só para complementar um pouquinho o que você comentou, é isso que o Ivan comentou sobre você estar em contato com a natureza. Tudo isso vai levar a insights para a própria pesquisa nossa na universidade, né? Então isso vai nos ajudar muito na nossa saúde mental e no nosso trabalho também. Agora você comentou uma coisa sobre os alunos, né? A formação dos alunos também. Eu acho que isso é um ponto também, acho que nós estamos chegando aí num ponto de estrangulamento e a gente precisa mudar. Mas como fazer que é o problema? Porque o aluno que a gente vê hoje, eu também já estou aposentando e há uns 33 anos que eu estou aqui na universidade. O aluno mudou muito do início que eu comecei do aluno de agora. O aluno de agora ele não aguenta mais ficar apresentando slides ali e tal, né? E a gente sabe disso, só que o que fazer? Mudar como? Fazer o que com eles? Entendeu? Então, é uma coisa que precisa mudar e nós estamos aí nesse momento que eu acho que alguma coisa vai ter que fazer para a gente mudar de forma, porque as pessoas hoje, os alunos que estão chegando para nós hoje são diferentes. Lógico, nós também somos diferentes, mas a forma de passar o conhecimento hoje para os alunos nossos, eu imagino que também seja assim na medicina, é diferente e a gente vai ter que achar a forma melhor, ideal. Não sei se ideal, mas né, talvez diferentes formas de a gente mostrar o conhecimento das disciplinas dos alunos de hoje, né? Quem mais gostaria de falar alguma coisa?
Então, acho que vocês... Passo a palavra para vocês fecharem, então, a palestra. Bom, acho que eu só tenho a agradecer aqui, né, encontrar o professor Ivan, encontrar com vocês, né, e essas reflexões, né, que a gente faz aí a partir do convite. Então, agradecendo muito mesmo. Obrigada. Um agradecimento a vocês que estão aqui, agradecimento ao Iraê, ao FEPAF, à FCA, à Unesp. Esses espaços são extremamente valiosos e importantes, gente. É o espaço que aqui congrega as pessoas que estão na universidade, na academia, e os que estão fora, que querem ouvir, que não tem lugar para ir. É aqui que a gente faz a troca. São nesses espaços que a gente faz a troca. É aqui que a gente pode perguntar o que for. As aulas são mais restritas, são mais limitadas, tem conteúdo para passar, etc, etc. Aqui a gente pode falar. Então, assim, eu incentivo para que cada vez mais tenha movimentos assim, o Luz no Campus cada vez mais, e outros espaços também. Ajudem a criar outros espaços de interação, de extensão. Ok? Obrigado, gente. Antes de terminar, só queria dizer o seguinte: essas palestras do Luz no Campus, elas estão disponíveis no YouTube. Se vocês entrarem no YouTube e colocarem Luz no Campus, não tem a totalidade das palestras, porque no início a gente não fazia gravação. Mas são muito poucas as que não estão lá no YouTube, tá bom? Essa daqui, provavelmente, daqui a 15, 20 dias, vai estar disponível também lá no YouTube, ok? Então, a gente agradece a presença de todos vocês, agradece muito os palestrantes, foi muito bom. E divulguem, como vocês comentaram, divulguem para que mais pessoas possam vir participar e ouvir ao vivo. É melhor do que ficar lá no YouTube. Bom, uma salva de palmas então para eles.